A cirurgia de resignação sexual tem crescido e muito no Brasil. Ela, por muito tempo, foi só autorizada através do SUS, o Sistema Único de Saúde. Porém, essas coisas mudaram. A Agência Nacional de Saúde Suplementar já autoriza os planos de saúde a incluírem a cirurgia. Porém, ela ainda é muito pouco feita de forma convênio. Ainda é no particular ou no SUS. No particular, uma das referências neste tratamento é o médico José Carlos Martins, sócio de uma clínica em Blumenau especializada em transição de gênero. Ele já é conhecido como o Ivo Pitangui da cirurgia de transição de gênero. E é ele que está aqui conosco no podcast Toda a Gente, um podcast sobre nós, sobre uma sociedade mais justa, sem preconceito. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, José. Eu que agradeço o convite, Juliano. Estou sempre à disposição para conversar sobre esse tema. José, esse é o país que mais mata pessoas trans. Ou seja, o preconceito é algo incrivelmente alastrado, pouco combatido. Ao mesmo tempo, é o país que serve de atrativo até para pacientes de outras nações que querem fazer a sua resignação, né? Que buscam na tecnologia e na expertise brasileira tratamento, coisas que a gente às vezes nem sabe que acontecem. Por exemplo, na sua clínica, você atende muitos pacientes que nem brasileiros são. Em que momento nós estamos no que diz respeito à transição de gênero no Brasil? Eu falo de tecnologia, falo de avanços, não só de legislação. Eu digo assim, resolvi passar por esse processo, até conseguir finalizar. Como é que está sendo isso por aqui? A redesignação sexual, se comparada a 10, 15 anos atrás, ela tem uma evolução tremenda, né? Tanto com relação à técnica, né? Relação à segurança para paciente, né? Então, hoje é uma cirurgia muito segura, com baixo índice de complicação e com um resultado muito expressivo, tanto do ponto de vista estético quanto funcional. Então, hoje é considerada uma cirurgia estético-funcional. Então, ela tem condições de dar para essa paciente a chamada neovagina, com todos os aspectos muito parecidos com a vagina e a condição funcional também. Então, ela vai ter sexo com penetração, ela vai sentir prazer, ela vai ter orgasmo, coisa que não se preocupava coisa que não se preocupava antigamente, né? Então, antigamente era a chamada penectomia, se retirava o pênis, que era a causa da disforia. Então, à medida que as técnicas foram melhorando, hoje se faz uma cirurgia em single stage, né, num estágio único, e com todas as condições de fornecer o que há de melhor para o paciente. Sem a retirada da genitália, a transformação. Na verdade, existem algumas técnicas para essa cirurgia. A técnica mais usada é a chamada inversão peniana, onde a gente vai retirar a pele do pênis, Da glande. a glande vai se tornar o clitóris, mas aquela pele do pênis a gente vai juntar com uma pele da bolsa escrotal e ela vai forrar uma cavidade que é criada atrás da bexiga e na frente do reto. Então, ali que vai haver a penetração. Então, essa cavidade é forrada com esse material. Quando você diz que a glande vira o clitóris, é para você conseguir trazer o prazer pro clitóris. Exatamente. Que antigamente o prazer era interno, né? A glande era colocada internamente, não era? Existem algumas variações de técnicas, né? Hoje a gente sabe que o prazer ele vem tanto da glande, né, a glande residual, que é um pedaço dessa glande, do conduto e da próstata, que é não retirada. Então a próstata é uma fonte importante de prazer. Vai Então, ejacular, vai passar por todos os não, processos. essa paciente ela não vai ter a ejaculação, né? Porque os testículos foram retirados, então ela não produz aquele material ejaculatório, mas ela vai ter aquele líquido pré-ejaculatório que sai pela uretra, não pela vagina, quando a paciente está estimulada, está excitada. Ela tem a sensação de que, falando popularmente, de que ela gozou. Ela De tem que ela a atingiu o prazer. que ela atingiu o prazer, sim, que ela teve o orgasmo. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, Juliano, o orgasmo ele tem um componente local. Então, a cirurgia precisa manter toda a inervação local, a irrigação sanguínea, mas tem um componente cerebral muito forte, muito importante. Eu costumo dizer para as pacientes o seguinte:
Existem mulheres cisgêneros que aos 40 anos de idade nunca teve orgasmo. Já ouvi muito isso. Então isso é muito importante. Não é porque a paciente vai fazer a cirurgia que necessariamente ou obrigatoriamente ela vai ter o orgasmo. Então ela vai ter que se conhecer, vai ter que aprender o caminho do prazer, diferente de uma menina cisgênero, que ela sai da fraldinha, ela começa a se tocar, ela chega na adolescência, ela vai se masturbar, ela vai se conhecer. Então ela começa a percorrer um caminho onde ela se conhece e ela passa para o seu parceiro o caminho para ela sentir prazer. Na mulher trans, depois de uma cirurgia de 5 horas e meia, que é o que leva à inversão peniana, essa mulher trans tem uma vagina. Então, assim, ela não teve aquele conhecimento do seu corpo como teve uma menina É ali cis. que ela começa a se É descobrir. ali que ela começa a descobrir. Por Se, isso que se ela precisa ser muito tocar. bem preparada, não só previamente à cirurgia, mas o pós-operatório. Por isso que muitas pacientes que operam fora, operam no exterior, com médicos de outra língua, muitas vezes ela opera, volta para o seu país e ela perde o contato com esse médico. Então, assim, existe uma legião de mulheres trans operadas, eu não estou dizendo que todas são assim, tá? Mas uma legião que eu tenho contato quando eu vou fazer face, e elas já fizeram redesignação em outro local, que pacientes que não conseguem ter prazer, que não conseguem ter penetração, que não conseguem contato com o seu médico. Ainda a mulher trans, de maneira geral, ela é deixada de escanteio não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Então é uma paciente que, ela é travesti, então você pode fazer, você pode operar. Então, infelizmente, a gente ainda tem Você fala do pós-operatório. do pré e do pós-operatório. E não são só 2 ou 3 cirurgias, né? Uma mulher trans pode passar por várias cirurgias. Você estava falando, por exemplo, da questão facial, a questão do silicone, outras questões que. Quais são os processos que você englobaria num tratamento como? Juliano, para falar de cirurgia, eu preciso obrigatoriamente falar de disforia de gênero. A gente tem o O que é hábito. disforia de gênero, para quem não A conhece o disforia de termo? gênero, ela é um estresse, é um mal-estar, é uma tristeza que a paciente sente quando ela percebe que a maneira como ela se entende não é a maneira que foi designada a ela ao nascimento. Aí vem o termo redesignação. Porque quando a pessoa nasce, ela é designada homem ou ela é designada mulher por uma pessoa de fé pública, que é o médico. Então ele vai dizer, olha, esse bebê ele é um homem ou ele é uma mulher. Quando ela se entende como fazendo parte de outro gênero, ela vai ser redesignada. Então essa redesignação, ela pode ser facial, ela pode ser corporal ou ela pode ser genital. O que nós entendemos hoje é que essa disforia é quem vai ditar o que essa mulher trans vai fazer. E a gente precisa, Juliano, desvincular a pessoa trans de cirurgia. A pessoa ela é trans pelo simples fato de se entender como tal. Ela não necessita cirurgia para ser uma pessoa trans. O leigo precisa entender isso. Exatamente. Se ela tem uma disforia, que é essa tristeza, que não é uma doença, a disforia é uma condição. Se ela tem uma disforia, ela precisa ser diagnosticada. Qual é o local da disforia? Então eu posso ter uma paciente, uma mulher trans, que ela viveu até os 60 anos, que é muito comum eu operar. Eu opero paciente de 60, 65 anos de idade. Aposentados. Aposentada. Eu operei uma dentista de 62 anos, que a mãe faleceu, e ela resolveu, então, se expressar, ter a expressão de gênero feminina. Depois da morte Então, da mãe, ela ela era uma criou mulher coragem. trans, ela tinha uma identidade de gênero, e agora ela resolveu ter uma expressão de gênero de acordo com a identidade. Então, na consulta, a gente tenta entender onde é a disforia, ou seja, onde é o desconforto. Pode ser facial, pode ser corporal ou genital. Pode não ser genital, ela pode não fazer Pode a não cirurgia. ser, como 95% de todas as mulheres trans, elas são felizes com o seu órgão genital. 5% das pacientes vão para a cirurgia genital. Então é um outro erro a população achar que o sonho de toda mulher trans é fazer cirurgia de redesignação sexual. Isso é um grande erro. Primeiro, que não é o sonho de nenhuma mulher trans fazer cirurgia. Se ela tem disforia, sim. A maioria vai para mamas, que são os órgãos mais emblemáticos de uma mulher. Sim, assim como o homem trans, a maioria acaba só retirando a mama. Tirando as mamas, exatamente. Só que a transição do homem é muito diferente da mulher. A gente vai chegar lá. Vamos concluir a das mulheres que você estava falando. Então, a mulher trans, uma vez diagnosticada a disforia, você vai entender o local
e você vai levar a paciente para que ela faça a transformação daquela região específica do corpo. A maioria, mama, face. Teoricamente, a paciente trans não vai para a cirurgia. Na prática, em algum momento das suas vidas, elas vão para a cirurgia. A face o que que é? A face é chamada de feminização facial. É uma cirurgia crânio-facial, não tem Porque você nenhuma. também é dentista, vale lembrar, Eu também né? sou dentista, eu tenho dupla E, formação, é. e dentista, pouco a gente sabe, tem competência para fazer cirurgias craniofaciais, né? Exato, exato. Então, a feminização, ela vem da década de 80 por um médico e dentista também, ele tinha dupla formação, chamado Douglas Osterhout, na Califórnia. Então, ele estudou os diferentes tipos de crânio e de face, masculino e feminino, e ele desenvolveu técnicas para mudar essa configuração crânio-facial do homem para que ele ficasse mais próximo de um feminino. Quais são essas principais diferenças? É o tamanho de O testa? principal é o esqueleto crânio-facial. O terço superior da face é o mais importante, ele que traz a leitura, a projeção desse osso facial, a projeção do osso frontal. Esse osso que ele está falando é bem em cima da Exato, sobrancelha. exato. O fechamento da caixa orbitária, o posicionamento dos olhos dentro dessa Esse caixa lance que eu falei da orbitária, testa, então não tem nada a ver. a altura da testa. Ah, Só que tem. assim, não existe um único ponto. Existem Claro. mulheres belíssimas com testas altas, sem nenhuma configuração masculina. Agora, uma testa É. alta com uma testa projetada já traz uma leitura mais masculinizada. Tanto que você faz essas cirurgias em mulheres cis também. Uma porcentagem de 10 a 20% do meu trabalho é destinada a mulheres cis que têm uma aparência mais masculinizada, ou por um componente genético, ou por um distúrbio hormonal endógeno, ou por uso de hormônios exógenos, entendeu? Então, isso traz uma característica mais pesada. É muito comum a mulher cis chegar e falar assim: olha, a vida inteira eu fui identificada como uma mulher trans. E isso sempre me incomodou. Entre as minhas amigas, eu sempre tive a cara de homem. Aham. Então, quando ela descobre que existe essa cirurgia, ela fica mais aliviada. E a gente ouvia falar muito do pescoço, né? Antigamente como um canal de diferenciação, que hoje em dia já foi Não, abandonado não, não isso, é. né? Isso tem um componente mais emocional da paciente, ela achar que o gogó é muito aparente. É, que muitas Não, mulheres cis também têm, né? muitas mulheres cis têm. Vai da configuração do pescoço, um pescoço com subcutâneo mais fino, uma Uhum. esqueletização das cartilagens do E pescoço. além disso, hormônio também, né? E a parte hormonal, né? A gente sabe que os hormônios definem o crescimento craniofacial, o crescimento do esqueleto cartilaginoso do pescoço. Então, os hormônios, na verdade, é que ditam toda essa diferença Uhum. de configuração. Por isso que é importante você ter um diagnóstico e um acompanhamento de uma menina trans na adolescência. Não digo um tratamento ou uma abordagem. Sim. Existe uma polêmica muito grande aí em cima Aí você de está falando de quando. quem é diagnosticado mais jovem, né? Exatamente. Agora, e aquela questão da cirurgia? Existe cirurgia em cintura? Existem algumas técnicas que você consegue dar ilusão de uma cintura mais larga ou uma cintura mais fina. E essa ilusão ela pode ser feita através de lipoenxertia, gordura da própria paciente, Que muitas mulheres cis também que fazem, né? muitas mulheres cis também fazem. Agora, dentro do espectro de cirurgias corporais da mulher trans, um componente fundamental é uma boa terapia hormonal. Então, muitas pacientes Pra querem. voz. Para a voz, não. Ela não traz alteração da voz. Existe uma cirurgia de feminização vocal, onde você consegue mudar o tom de voz da Nossa, você paciente. está derrubando um paradigma então aqui, Sim, porque sim. eu ouvia de muitas mulheres trans que a voz começou a mudar depois que elas começaram a tomar hormônio. Não, não. A É voz, placebo. a voz tem muito pouca repercussão no tratamento hormonal. Para o homem trans, sim. Ah, para os homens sim, porque a voz dos homens trans muda Sim. muito, né? Para o homem trans, sim. Para a mulher trans, não. Aliás, a questão de hormônio nos homens, eu tenho a impressão de que é uma mudança incrível, né? Porque nascimento de barba, pelos no corpo. Vamos falar dos homens agora um Todas pouco. as características responsáveis por uma expressão de gênero masculina, elas vêm no homem trans através da testosterona, que é um hormônio muito potente. Então, uma boa terapia hormonal, você tem pilificação, que é o crescimento de pelos, você tem redistribuição de gordura, né? Então aquela gordura feminina,
ela passa a se tornar distribuída mais homogeneamente num padrão masculino. Agora tem o efeito contrário, vai crescer pelo, mas também vai te deixar careca? Os pacientes que têm uma informação genética para ter a calvície, Predisposição. predisposição, ele vai ter uma recessão temporal, ele vai ter a calvície. Então ele vai ter barbas, ele vai desenvolver a musculatura. O que vai sobrar para o homem trans de cirurgia é a mastectomia masculinizadora, que é retirada das mamas, né? A cirurgia genital no homem, ela não tem o grau de desenvolvimento, de segurança e de resultado que tem a redesignação feminina. Porque a redesignação feminina, ela é uma retirada. Então você retira corpos cavernosos, corpo esponjoso, você cria uma cavidade. No homem trans, é uma colocação. Então você precisa alongar a uretra, você precisa colocar retalho, você precisa colocar enxerto. E se você conseguisse fazer isso com a máxima eficiência, é um órgão que não vai ter ereção. Você não consegue, de forma eficiente, colocar uma prótese peniana num retalho feito do pênis do homem trans. Porque essa prótese ela tem uma tendência a extruir. À medida que ela vai tendo contato, ela vai saindo, ela faz uma abertura e faz uma ferida local ao ponto de você ter que retirar. Então, infelizmente, nesse momento, a medicina não consegue, de forma efetiva, seja ela estética, porque a estética é muito ruim, do pênis masculino, muito ruim. Você não consegue fazer uma glande, você não consegue ter uma coloração adequada e você não consegue ter ereção. Então, tanto do ponto de vista estético quanto funcional, ela é uma cirurgia ainda primitiva. Quem mais faz isso no mundo, que são os holandeses, em Amsterdã se faz muito isso. Inclusive agora, semana que vem, eu estou em Nova York, no encontro da WPET, todo ano eu vou para o Hospital Monte Sinai, e lá a gente encontra cirurgiões do mundo todo que fazem redesignação sexual feminina, masculina, e eles apresentam sempre ótimos trabalhos e uma casuística excelente, mas com um índice de complicação que passa os 90%. É muito grande. É muito grande. É muito grande, se comparado à cirurgia de feminização genital feminina. Quantos por cento dos seus pacientes são homens trans? Hoje, 5% mais ou menos. A maioria são mulheres. A maioria mulheres. E pra gente ter uma ideia de como que essa cirurgia se popularizou, você faz quantas por mês, por semana? Nós temos um volume por semana de 4 cirurgias. É muita coisa. É muita coisa. É bastante coisa. Quer dizer, no Nós final só de não um temos- mês, 16 mulheres ou homens trans passaram por ali. Nós temos mais de 600 pacientes operados, mais de 1.000 pacientes atendidos. É um volume bem expressivo dentro do cenário nacional. É bem expressivo. E são mais de 1000 mudanças de vida. Certamente. Todas com... Cada história, Juliano, é um aprendizado, né? Uhum. Desde a minha primeira paciente nos Estados Unidos, quando eu fiz o meu estágio, que foi uma mulher cis levando o seu marido, uma mulher trans, com a filha para fazer a cirurgia. Então, assim, eu sempre falo nas minhas entrevistas que eu fui buscar uma técnica cirúrgica e saí entendendo que existia um público que era invisível para mim. Então, assim, o choque que eu tive não foi cirúrgico. É, porque é interessante você falar isso, né? Que é uma mulher levando o marido, porque tem muita gente que acha que as pessoas trans, elas são gays, elas não são héteros ou coisas do tipo, né? São coisas diferentes. Eu, por exemplo, sou um homem gay, mas eu sou um homem cis, né? Eu nunca me senti com um sexo diferente daquele da minha. Eu sou um homem cis. Eu não tenho vontade ou não tive necessidade ou qualquer coisa que mudasse o meu sexo do qual aquele que eu atendi, que eu me entendi por gente, né? Porque as pessoas que trans, não é que elas tiveram que mudar de sexo, pelo contrário, elas nasceram com aquele sexo e o corpo não corresponde com o sexo que elas têm. No meu caso, não. O que não quer dizer que uma mulher trans quando nasce, automaticamente, só por ser uma mulher trans, ela também é uma pessoa gay. Não. Muitos vão virar gay depois da cirurgia, né? Virar gay, eu digo assim, no ato físico, né? De você ver, ela vai ser uma mulher com outra mulher. Aí sim ela virou gay, porque ela vai estar presencialmente com duas pessoas do mesmo sexo. Porque uma coisa é gênero, outra coisa é orientação sexual, né, doutor? Exatamente. Falei besteira? Não, corretamente, é isso aí. Uma coisa é a maneira como eu me entendo. Isso. Outra coisa é a maneira como eu me relaciono afetivamente e sexualmente com outra pessoa. Então, identidade de gênero sou eu. Eu sou José e me entendo como José. Ou eu sou José e me entendo como Maria. Essa é a minha identidade. Agora, eu posso me entender como Maria
em me relacionar com Priscila. Então, quer dizer, Nesse momento você entrou para o mundo das lésbicas, né, se uma mulher trans se relaciona com outra mulher. exatamente. Então, assim, eu posso ter uma mulher trans que ela é homossexual, que ela é heterossexual, que ela é bissexual ou que ela é sexuada. Sim. Então, a orientação sexual, a gente sabe hoje que ela é fluida. Então, em algum momento da sua vida, você pode se relacionar afetivamente com outra pessoa, como a gente vê hoje, muito comum. Então, assim, ninguém vira nada, ninguém se transforma em nada. Todos os pacientes que eu converso, Juliano, eu sempre faço a pergunta: desde quando você se entende como uma mulher? Juliano, 100%. Desde sempre, doutor. É isso. Desde É por sempre. isso que o termo até, acho que em algum momento eu usei o verbo virar, né, não é virar, para a opinião pública você pode entender da forma que você quiser, mas um homem que sai com uma mulher trans, ele não passa a configurar como gay por causa disso, porque ele está saindo com uma mulher. Então ali é uma relação heterossexual. Uma mulher trans que se relaciona com outra mulher, ela está vivendo uma relação homoafetiva, Exato. né. Uma mulher trans que se relaciona com um homem trans, eles estão vivendo uma relação heterossexual, porque são 2 sexos diferentes. Relações homoafetivas são 2 sexos iguais. Mulher com mulher, Gêneros. seja trans ou seja cis, 2 gêneros iguais, homem com homem e por aí vai. As pessoas às vezes falam: "Nossa, que complicado". Não é nem um pouco complicado. Dá para entender muito bem, basta estar aberto a isso. Quando a gente usa o termo sexo, a gente tem uma tendência a genitalizar. Não, é o gênero. Então, o ideal é que a gente fale gênero e fale sexo na nossa orientação Sim. sexual. Agora, ô Juliano, isso é muito complexo até para nós médicos. Eu tenho dezenas de colegas médicos que não conseguem entender quando eu começo a explicar. Então, assim, como assim? Mas ela é mulher, mas ela é casada com outra mulher, mas ela não quer virar mulher, ela não quer, mas ela não quer ser homem mais. Então, assim, essa confusão, ela existe. Mas eu vou te falar uma coisa. Ontem eu estava com meu filho aqui em São Paulo, e ele, no círculo de amizade dele, 2 amigos gays, amigos íntimos dele. E eu dizendo isso para eles, que hoje a geração de médicos é uma outra geração. Então, assim, hoje a gente vai ter um médico gay, que ele é aceito por seus pacientes, que ele é aceito dentro da sua especialidade, que ele é aceito entre os colegas médicos, coisa que na minha época de 1994, quando eu Claro. fiz minha formação, isso não existia, né? Mas com todo respeito à sua categoria, doutor, ainda há muita desinformação. O senhor sabe que, toda vez que um médico pergunta para mim: "Remédios que você toma?", aí quando eu falo PrEP, ele fala: "O que que é isso?". É um médico que não conhece um Sim. remédio gratuito distribuído pelo SUS, há muitos anos já, porque ainda eu acho que, é o que o senhor falou, existe uma nova geração, mas ainda existe muita Sim. gente em atividade que não se atualizou, né. É que tem um componente, eh, pessoal muito grande. Sim, Por exemplo, se teve alguma alteração dentro dos guidelines de cardiologia, o médico ele vai se atualizar. exato. Dentro da cirurgia, ele vai se atualizar. Dentro da transição de gênero, ou dentro do mundo homossexual, o médico ele acaba tendo os seus conceitos próprios, as suas frustrações, os seus impedimentos e a sua religião, todos eles colocados dentro de um tratamento ou de um atendimento, coisa que a gente não deveria fazer, né? Assim como um juiz, ele não pode ser parcial, o médico também, ele não pode colocar suas questões religiosas e pessoais dentro de um Exatamente. atendimento médico. Então, assim, a partir daquele momento que eu rejeito aquela pessoa trans, eu não estou praticando a medicina. Porque essa pessoa trans, ela vai ter diabetes, ela vai ter hipertensão, ela vai ter todo o problema como qualquer outra pessoa cisgênero. E você virar as costas para essa população, de uma maneira geral, mesmo que não seja especialista em trans, isso não é medicina. Isso é você abandonar o seu juramento. Agora, doutor, uma coisa que eu falei no comecinho da nossa conversa, que é a questão dos convênios médicos. Eu sei que o senhor é um médico particular, né? Sim, E isso acaba deixando dois polos. Ou a pessoa vai pelo SUS, que é um processo mais longo do que pela cirurgia particular, ou vai para o particular, que aí a gente está falando de cirurgias que passam dos R$ 100.000. sim, Mais ou menos sim, isso aí, né? sim. Como é que está essa batalha nos convênios? O senhor tem informação disso? Ainda não são cirurgias autorizadas de forma espontânea pelos convênios. Uma Existem batalha judicial. existe uma batalha judicial dentro do nosso país ainda,
que existe uma tendência que os convênios acabem bancando a cirurgia de transição, desde que isso seja pautado em laudos de psicólogo, psiquiatra e endocrinologista. Agora, o laudo ele não serve para atestar aquela pessoa como doente mental. Mas a medicina ainda entende como patologia. Não, não. A medicina não entende como patologia. Mesmo assim, o SUS libera a cirurgia. Mesmo assim, o SUS libera a Digo assim, cirurgia. lá no SUS não tem um CID, Existe um CID, o F64, de disforia de gênero. não é patologia. Não é patologia. Ah, que ótimo. Ele não é. Já a despatologização Era uma briga e uma conquista já é antiga. importantíssima, Isso já é né? antiga. A WPATH, que é a antiga Associação Harry Benjamin nos Estados Unidos, isso já caiu por terra há muito tempo. Ótimo. Há muito tempo. Só que existe esse CID que permite ao médico fazer intervenção cirúrgica. Então, assim, dizendo isso para você, eu estou afirmando que toda intervenção cirúrgica ela é baseada no controle de disforia de gênero. Uhum. Ela não é uma cirurgia estética. Por isso que os convênios, judicialmente, acabam tendo que pagar. Porque ela não é uma cirurgia estética, ela é uma cirurgia que controla um processo que a paciente tem, uma condição que ela pode se tornar uma patologia se ela evoluir. Por exemplo, eu tenho um paciente, Juliano, que tentou cortar o próprio pênis. Tem um caso famosíssimo da nossa querida Maite Schneider, que já esteve conosco, e ela conta essa história dela, e é muito, muito importante o depoimento dela, para afastar outras pessoas desse tipo de coisa, né? Então, esse comportamento, ele passa a ser tão grave que ele fecha critérios para doenças psiquiátricas. Então, assim, a disforia ela pode ser tão forte em algumas pacientes. Eu tive paciente com cicatriz na testa porque ela passava a gilete para cortar a testa, paciente que tentou cortar as mamas, paciente que cortou os testículos. Por quê? Disforia de gênero Sim. ao extremo. Então, a disforia, existem graus de disforia. Crianças que nunca nem tocaram na genitália. Eu tenho pacientes que, antes de operar, o pênis nunca tinha sido lavado. Tem úlcera. Você puxa o prepúcio, tem uma crosta, porque a paciente não tinha condição de se lavar. Ela tinha se aversão rejeitava. ao toque. Então, óbvio assim, que é uma disforia extrema. Claro. Existem disforias mais brandas, então por isso que o psicólogo e o psiquiatra, eles são necessários para validar um estresse que a paciente tem, para que os convênios possam pagar. Doutor, já que a gente está falando de questão de outras patologias, existe uma relação de autismo com transexualidade também? Ou pacientes transautistas merecem um tratamento especializado? Eu tenho uma paciente autista que nós operamos, deve ter mais ou menos 1 ano, para redesignação sexual. Eu não tenho dados suficientes para te falar ou para relacionar o autismo com a pessoa trans. Não tenho para te dizer. Eu sei que essa minha paciente, ela desenvolve um trabalho de mestrado ou doutorado tentando relacionar o autismo com a pessoa trans. Mas no seu tratamento, obviamente, como sempre tem um acompanhamento psicológico, então isso não foi algo que exigiu do senhor Não, mais cuidado ou menos cuidado. não. O cuidado sempre é o mesmo, tá, Juliano? Já é Para extremo, né? face, por exemplo, para face, não existe a necessidade de laudo. E não existe a necessidade de vivenciar full time no gênero. Então, por exemplo, a semana passada eu operei 2 pacientes, eu falo 2 porque eles vieram ainda com a expressão de gênero masculina, e eles fizeram a cirurgia para depois dessa cirurgia começar a vivenciar full time o gênero feminino. Isso pode. Isso pode, sem problema nenhum. Desde que eu consiga extrair desse meu paciente que a vida dele permite. Então, a minha preocupação é, tá, Juliana, eu vou te operar, mas o seu empregador sabe disso? A sua família sabe disso? Eu operei uma paciente da Latam e ela entrou de férias e queria fazer cirurgia e voltar. Tá, mas assim, olha, a sua empresa sabe que você é Juliano e vai voltar como Juliana? Porque isso não é transfobia. A gente confunde. Porque a paciente que faz a transição, ela precisa de um período para ela se entender como tal. O seu familiar precisa de um tempo para entender você como tal. E o seu empregador é a mesma forma. Então imagina você contrata o Juliano, ele sai de férias e 30 dias depois ele volta como Juliana. Você tem que avisar antes. Então assim, você precisa fazer com que a sua empresa
entenda quem você é, entenda a necessidade de mudança da sua expressão de gênero, para que ela, juntamente com você, encontre a melhor forma de recolocar você. Então isso é muito importante. Isso não é preconceito. Isso é uma maneira de integrar a pessoa trans operada à sociedade, à sua família, a seus amigos. Então isso a gente leva muito em consideração antes de indicar uma cirurgia. Não é simplesmente chegar e operar. É um tratamento multidisciplinar, não é, doutor? E o acompanhamento não acaba na alta hospitalar pós-cirúrgica. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A gente tem fisioterapeuta pélvica, que depois da cirurgia vai acompanhar essa paciente por muito tempo. Um ano depois, a gente orienta que a paciente volte numa consulta presencial, porque essa paciente vai ter candidíase, ela vai ter corrimento, ela vai ter infecção urinária, como qualquer outra mulher cisgênero. Então, essa mulher trans... Até a candidíase ela Candidíase. desenvolve. Então, ela vai precisar de um ginecologista na sua cidade, para que uma vez por ano, ou mais, dependendo do caso, ela faça um acompanhamento ginecológico. E os ginecologistas são formados para atender mulheres trans? Na sua maioria, não, Juliano. Né? A dificuldade ainda é grande. Eu tenho inúmeros casos de transfobia muito clara. A paciente dizendo que quando o colega soube que ela era trans, ele tirou a luva e pediu para ela sair. Então, Isso é crime. Isso é crime. A transfobia é crime. Agora a gente tem que entender o seguinte: se ele não atende porque ele não tem preparo, ou se ele não atende porque ele rejeita aquela paciente. Não, se for rejeição, a forma como ele dispensou a paciente, né, fez um encaminhamento direitinho para um outro colega, tratou ela bem, ou foi preconceituoso? A Né? gente tem que entender também, Juliana, que não existe um preparo na graduação para o médico atender a pessoa trans. Sim, mas você recebe um paciente e você pode rejeitá-lo ou você pode se preparar para Então, aquilo. assim, Né? essa necessidade dos cursos pensarem uma maneira de ensinar esses seus médicos, ele é real. Então, hoje, por exemplo, Juliana, não tem uma semana que eu não dei uma palestra, agora com tudo online, para cursos de medicina. Formação. Para a Liga de Cirurgia Plástica, para ligas de LGBT, para curso de medicina, porque eles querem saber. Esses alunos, eles pedem, eles precisam de alguém que tenha uma fala igual a minha, para que eles entendam a pessoa trans. Não quer dizer que eles vão ser especialistas em trans. Um ortopedista, em algum momento, vai atender uma pessoa trans que se envolveu no acidente automobilístico. Né? Um cardiologista vai atender uma pessoa trans. Um ginecologista. Então, assim, eu falo para os alunos, mesmo que você não seja especialista, em algum momento você vai se deparar com essas pessoas. Você precisa entender para você respeitar. Muitos pacientes trans não vão ao médico pelo simples fato de sentar na sala de espera e ouvirem a recepcionista chamá-lo pelo nome de batismo. Claro. Ou por evasão outros... escolar, a gente já Exatamente. abordou isso Então, muito assim, aqui. Porque... é um problema de saúde pública, tá, Juliana? Então, o problema ele é muito maior do que simplesmente se entender como homem ou se entender como mulher. Sem dúvida. Dr. José Carlos Martins Júnior, da Transgender Center Brasil, em Blumenau, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, ajudando a entender um pouco mais como é que esse médico e dentista conseguiu modificar a vida de tantas mulheres trans que estavam na fila dessa cirurgia. E você que está nos ouvindo, homens trans também, e que de repente está em busca ainda do melhor caminho para a sua resignação, espero que o Toda a Gente hoje possa ter contribuído um pouco mais para esclarecer essas dúvidas. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço o convite, sabe que eu estou sempre à disposição para um bate-papo. Excelente. E eu esqueci de falar do seu livro, qual que é o nome mesmo? Transgêneros, Orientações Médicas para uma Transição Segura. Que a primeira vez que a gente se falou, Isso. O livro tinha acabado de sair. Exatamente. Ainda está disponível para quem quiser. Está disponível no nosso site ainda. Esse é um podcast sobre uma sociedade mais diversa, sem preconceito. A edição é do Cleison Luiz e terça que vem tem mais.